Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E hoje, uma participante especial. Ela é palestrante, ela é grande empresária, ela trabalha com licitações e hoje a gente vai tirar todas as perguntas dela que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Muito bem-vinda, Fernanda Fernandes. Muito obrigado, Vinícius. É uma honra, um prazer estar aqui. Eu já quero agradecer por esse convite e agradecer por esse momento, compartilhar um pouco da minha trajetória, das minhas experiências e do meu dia a dia. Ai, que bom. Que eu fico muito feliz de você estar aqui, né? E eu já vou soltar logo a primeira pergunta. Quem é a Fernanda Fernandes? É uma pergunta muito fácil, né? A Fernanda, eu sou casada. Eu tenho 36 anos, mãe de 3 lindos filhos, estão de férias escolares. Imagina uma mãe de 3 filhos, a rotina como está. Sou casada com Tarcísio, empreendedora. Hoje atuo como mentora de negócios para empresas que querem atuar no setor público, vendendo seus produtos para o governo. E atuo também ao lado do meu esposo na construtora, que é especializada em construção civil e infraestrutura urbana. Legal. Você primeiro se envolveu no âmbito empresarial para depois ir para licitações, certo? Certo. Eu digo sempre que o casal que empreende juntos, eles vão muito mais longe, né? E a minha trajetória empreendedora iniciou junto com meu esposo, há aproximadamente 10 anos, onde ele sempre teve o desejo de empreender na construção civil. E ele entrou nessa área e o sonho dele sempre foi empreender fazendo obras para o governo. Mas quando a gente começou lá atrás, não se tinha Instagram, não tinha as informações que tem hoje. Tudo era mato. Isso mesmo. E ele queria muito fazer obras para o governo e a gente, e agora, por onde começamos? E posso dizer que nós enfrentamos os maiores desafios para conseguir entrar nesse universo. Desbravamos, fui fazer curso, me capacitar, entender o que era esse setor e nós aprendemos, erramos, buscamos conhecimentos, amadurecemos com o nosso próprio empreendimento. E depois de aproximadamente 5 anos atuando na nossa empresa, foi que a gente começou a ver a dor das pessoas, a dor dos empresários, que foi a mesma dor que nós passamos de não ter empresas para atuar representando no governo, não ter conhecimento. Quando a gente iniciou nesse mercado, a primeira empresa que eu encontrei no Google na época, ela pediu algumas informações da nossa empresa e ela nos deu a seguinte informação: nós só trazemos clientes que faturam acima de R$1 milhão. E na época eu falei, se eu estou começando, como que eu vou faturar R$1 milhão se minha empresa acabou de abrir? E aí nós, com determinação, fomos buscar conhecimento e informação para entrar nesse mercado. Depois de um período, eu comecei a ver o oceano azul de oportunidades para assessorar empresas que passaram pelo mesmo desafio que nós, que não tinha informação, não sabia como fazia, para onde ia. E aí foi quando eu iniciei o processo de assessoria. E aí eu abri a minha empresa de assessoria em licitações, onde nós assessoramos, na época a gente começou a assessorar empresas que queriam vender seus produtos para o governo e não sabia por onde começar. Quando a gente fala de licitação, a maioria das pessoas já vão para o âmbito de construção, obras e tudo mais, e eu sei que é literalmente, como você falou, um oceano azul. Sim. O que mais pode ser feito com licitação? Nossa, é uma frase que eu sempre digo, que o governo ele compra de uma agulha a um helicóptero para o governo. Literalmente tudo. Tudo. Então, o governo ele compra tantas coisas que as pessoas não imaginam. Esses dias eu estava dando uma mentoria e um aluno novo entrou e falou, olha, eu gostaria de saber se na minha área, que é de planos de saúde, tem vendas para o governo. E ao vivo mostrei para ele. E um único contrato de um único órgão era um contrato de mais de R$1 milhão de planos de saúde. Ele ficou maluco.
porque era a Quero contratação, isso, né? era a contratação de planos para todos os servidores públicos do órgão público. Então, se você entrar em qualquer departamento público, numa escola, num hospital, cada item que você vê ali, desde a cadeira que você senta, foi licitado. É que eu vejo assim, pequenos empresários, né, já trabalham com alguns anos. Eu vou pegar o mesmo exemplo que você acabou de falar sobre de consórcio. E não tem essa visão grande como o governo ser um grande cliente, de fato. E, nossa, que mundo aberto é esse? Como que funciona em si uma licitação? Como que você vê um determinado edital? Como que eu procuro para saber esse ramo? O que eu posso oferecer para o governo? Na verdade, eu sempre digo para o empreendedor ou para as pessoas, o governo, ele contrata todo tipo de serviço que você imaginar, tanto prestação de serviço ou material. Vou dar um exemplo, isso aqui é uma água mineral, uma garrafinha de 500 ml, certo? Certo. O governo vai abrir um edital da Prefeitura de Marília, um exemplo. E lá ele coloca que ele quer uma garrafinha com a tampa de acrílico, 500 ml, com todas as até a medida da garrafinha, exatamente igual essa garrafinha de água. Ele quer 1.000 unidades para ser entregue daqui 30 dias. E você vai entrar, vai analisar o edital, ver os documentos que ele pede para você fornecer essa garrafinha de água. Se a sua empresa atender com todas as certidões e requisitos que o edital pede, a única coisa que você precisa é fazer a cotação. Então, você já tem a cotação, já sabe as características da água que o governo pede e o cálculo do frete para você entregar e o quanto você vai ter de lucro entregando por aquele preço. Então, no dia e no horário marcado, você vai entrar e vai participar da licitação, que a gente chama dos pregões. É uma das modalidades. É como se fosse um leilão ali, né? Das empresas, mais ou menos assim, bem a grosso modo. E quais são as coisas que eu poderia fazer na minha empresa para garantir assim uma melhor aceitação disso, para que eu possa ganhar? Você tem alguma dica, alguma coisa para essas empresas? Não? Sim, depende muito do ramo da atividade da empresa. Mas um dos documentos mais solicitados nas licitações é um documento chamado Atestado de Capacidade Técnica. O que é isso? É a comprovação que você já forneceu a garrafa de água, por exemplo, para alguém ou para alguma empresa. Então, esse documento, o governo vai pedir, você vai pedir para o seu cliente. Então, você já vendeu a água para o Zé da esquina. Então, o Zé da esquina vai fazer um atestado com os dados da empresa dele, atestando que o Vinícius forneceu 500 garrafas de água para o estabelecimento dele, entregou no prazo, está tudo ok. Então, esse é um dos documentos que, se você tem a sua empresa, você já pode solicitar para os seus clientes que já recebeu o seu serviço ou material, que é uma comprovação que você é uma empresa idônea, você entrega o produto e realmente você faz o serviço com qualidade e entrega no prazo determinado no contrato. Legal. Aqui eu já sei um pouquinho da Fê, mas vou perguntar aqui um pouquinho mais sobre a mentoria dela. Porque eu sei que existe você como um empresário correndo ali atrás da licitação, mas você também pode trabalhar como um assessor para essas empresas. É isso que você ensina na sua mentoria? Isso mesmo. Na verdade, a mentoria, ela veio especificamente com esse intuito. Lembra que eu falei que eu iniciei com assessoria? E conforme foi aumentando a demanda de atuação da empresa de construção civil do meu marido, eu comecei a ficar limitada em assessorar essas empresas. Você tem que ter uma demanda ali diária, analisar edital, participar de pregões. E aí surgiu a ideia de abrir as mentorias. E essas mentorias, como que acontece elas? Eu pego na mão do empresário e ensino ele o passo a passo de como vender para o governo. E no final da mentoria, além dele aprender para ele, para o negócio dele, ele se torna um assessor de licitação, que hoje é um cargo, é uma profissão escassa no mercado. É muito raro encontrarmos um assessor de licitação. E quando encontramos também, são assessores que já têm a sua independência financeira, que não querem estar amarrados a uma empresa.
porque ele vê oportunidade de ganhos gigantescas, né? Então, a nossa mentoria é exclusiva para isso, para ensinar o empresário a atuar de forma independente, para aumentar o faturamento, vender os seus produtos para o governo, e ele se torna um especialista em licitação, representando outras empresas. Então, ele tem uma nova profissão. Nossa, e literalmente, qualquer produto, né? Você falou desde uma agulha até um helicóptero. Mas quais são os ramos que mais se trabalha, assim, no governo? Nossa, é tão extenso essa área que quando você fala de quais ramos, eu vou te falar, o governo compra papelaria, o governo compra frutas, o governo compra lençol, o governo compra cueca para os presídios, meias, calça, camiseta. Já forneci muito esse tipo de produtos. Nossa, é um mercado, então, de grande ascensão, né? Porque, assim, não se vê falando muito sobre edital, não se vê falando muito sobre as licitações. São só os grandes empresários, assim, quem a gente trabalha um pouquinho com ambiente e ambiência, a gente acaba lidando com empresários que trabalham com isso. Mas não é tão difundido nessa informação. Sim, na verdade, quando a gente vai para o mercado e faz essa análise, o porquê que os empresários não estão vendendo para o governo, 99% a resposta é que eu não tenho conhecimento, não sei por onde vai. Ou o seguinte mito, o governo não paga, tem que colocar o preço muito baixo para conseguir. E a gente vê que as pessoas às vezes têm um tabu do ouvir falar, não que ela teve a experiência. E hoje a população tem muito hábito, né? Eu ouvi falar, então eu acredito no que eu ouvi falar, que são as chamadas crenças. Não, eu não quero saber disso, isso é muito difícil para mim, nem vou conseguir, é literalmente isso, né? Então, para isso, tem que buscar a Fernanda para ela fazer literalmente uma análise, prestar uma consultoria para poder cuidar desses editais. Você faz isso ou só na sua mentoria mesmo que você ensina assessores? Sim, eu faço isso. Muitos empresários vêm, trazem as suas empresas, buscam primeiro a análise da empresa deles, a demanda que tem dentro do segmento. Então, a gente faz análise do KNAI, qual a atuação dele, o que o governo contrata dentro do segmento dele, quais foram as últimas contratações que o governo fez diante daquele cenário daquele KNAI. Então, a gente consegue dar toda essa assessoria antes mesmo dele fazer a mentoria. Ou seja, qualquer empresa que é prestadora de um serviço ou de um produto, ela pode vender para o governo, Sim. independente se ela começou agora ou não. Ela só tem que comprovar de fato que ela ela fornece esse determinado produto ou serviço. É isso? Na verdade, são duas linhas de atuação. Por isso que a gente sempre faz análise quando a empresa chega ela fala, eu quero vender para o governo. Nós fazemos duas análises. A primeira, a empresa ela acabou de abrir, o CNPJ dela é recente, ela também pode vender para o governo. A diferença é que a linha de atuação dela vai ser diferente da linha de atuação da empresa que já está existente no mercado há mais de anos. Então, se você acabou de abrir a sua empresa, você pode vender para o governo. A diferença é que você vai ter contratos menores, você vai começar no mercado com contratos menores até você ganhar corpo, ter os atestados e conseguir toda escalando aos pouquinhos. Isso, vai escalando, né, aos poucos. Diferente de uma empresa que já está no mercado já há alguns anos, ela já tem uma bagagem, ela já tem um histórico de alguns anos que ela já está no mercado. Então, isso contribui para ela conseguir já sair na frente nas licitações. E tudo isso você começou se envolvendo lá com seu marido que queria trabalhar com obras para o governo. Mas e antes disso, tinha alguma sementinha plantada? Como que se originou essa vontade de trabalhar com o governo? Não tinha sementinha nenhuma. Nada, foi olha que loucura. Só a dor, literalmente, vamos fazer acontecer. Não, eu falo assim, olha que loucura. Eu vim da área da saúde. A minha faculdade é de biomedicina. Nossa. Atuei por aproximadamente 2 anos em estética, não deu certo. E depois da estética, eu fui trabalhar dentro de uma construtora. Quando eu saí dessa área de estética, foi um negócio que não deu certo. Eu
fiquei assim, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu tinha essa atuação, eu tinha fechado um negócio que não tinha dado certo, e aí decidi buscar oportunidades. E quando eu fui buscar oportunidades no mercado de trabalho, eu tinha experiência no financeiro, administrativo, por conta da clínica de estética que eu tive. E aí eu comecei a buscar e uma construtora me chamou para atuar no financeiro. E aí atuei durante alguns anos no financeiro dessa empresa, era uma construtora grande. E quando eu estava dentro dessa construtora, foi engraçado que, enquanto eu estava atuando dentro dela, eu olhava e eu falava assim, a minha empresa vai ter isso, a minha empresa vai ser assim, a minha empresa, o que eu devo fazer na minha empresa, o que eu sempre tive a mente empreendedora. Então, o tempo que eu atuei lá, eu sempre ia trazendo a minha empresa, a minha empresa. E aí foi que a gente... Pura lei da atração, né? Lei da Literalmente. atração. E daí o meu marido abriu a empresa junto com um amigo, que era engenheiro civil na época. E foi engraçado que ele começou a atuar sem ter CNPJ. Ele nem tinha empresa aberta. O amigo dele chamou para montar uma empresa juntos. E eu trabalhava nessa construtora. E eles já conseguiram a primeira obra sem ter o CNPJ. Foi até Itu, teve aquele problema de água. E aí a primeira obra foi uma estação elevatória na Águas de Itu. Foi para diminuir a questão da falta de água. E quando eles iam pagar a primeira nota, a primeira medição, eles perguntaram, cadê a nota? E a gente, o que que é O isso? que é nota fiscal, meu Deus? O que que é nota fiscal? Tinha que pagar fornecedor, tinha que pagar funcionários. E aí, o que aconteceu? A gente foi atrás do contador. O contador falou, olha, no mínimo 30 dias para abrir empresa. Ele falou, nossa, e agora? E daí foi aquele processo para abrir empresa e deu certo. Então, foi a partir daí que iniciou. Eu trabalhava CLT, o meu marido trabalhava CLT, então ele chegou a ter uma época que ele ficava 48 horas sem dormir, porque ele trabalhava no aeroporto, abastecendo avião, e tinha empresa. Então, ele às vezes trabalhava a madrugada toda, saía do aeroporto às 8 horas da manhã, ia direto para a obra. Nossa, E aí ajudava na obra. E como a gente já estava iniciando nas licitações, e ainda tinha visita técnica, porque para você fazer o orçamento das obras, tem que fazer a visita técnica. Então, ele saía do aeroporto, ia fazer visita técnica, passava o dia inteiro, chegava em casa, tomava um banho e voltava para o aeroporto de novo. Então, a gente viveu nessa vida intensa de trabalhar CLT e assumir o sonho de ser aquela transição, de né? empreender. De CLT empreender. Não, minha visão é empreendedora, mas não, eu preciso trabalhar ali, eu entendo muito bem isso. Isso. Acho que a maioria dos empresários que crescem, eles passam por essa barreira, né? Sim. De queiram ou não de dificuldade. E ele já tinha essa vontade mesmo ou foi despertando conforme ele foi conhecendo de se trabalhar com licitações? Porque assim, hoje você que tem a empresa de licitações e acaba levando ele junto, né? Mas como que surgiu essa ideia? Das licitações? Eu vou abrir a empresa e pronto. Ou ele já tinha essa vontade? Eu queria entender um pouquinho mais a sua história. Vamos lá da construção civil. Da construção civil, isso é um sonho do meu marido. De criança, para você entender o quanto os sonhos não têm limites. Ele morava numa cidade do interior chamada Pavão. Acho que tem 6 mil habitantes. Uma cidade muito pequena, divisa da Bahia. E ele passou por momentos bem precários, bem difíceis. Eu cheguei a conhecer a cidade que ele morava. E nessa cidade são vários morros, não tem nada na cidade, as pessoas são muito carentes. E onde ele morava era uma ladeira que você tem que tirar o sapato para subir, porque dá a sensação que você vai voltar para trás. Tão íngreme que é. E ele morava bem assim, quase no topo dessa ladeira. E ele falava que na adolescência, todos os dias ele saía da casa dele,
Era uma casa bem simplesinha também, aquelas janelinhas de madeira que a gente vê de Minas. Ele olhava a rodovia e falava, um dia eu vou sair daqui. Eu vou conquistar a minha família, vou conquistar as minhas coisas e eu vou construir rodovias. Todos os dias ele saía da casa dele, olhava lá do topo, olhava a rodovia e falava que um dia ele ia sair de lá, que ele ia conquistar a família dele e que um dia ele ia construir rodovias. E aí esse dia chegou, com 16 anos ele saiu dessa cidade. Só que ele foi para a cidade de Indaiatuba e ele não chegou lá vivendo um mar de rosas. O primeiro emprego dele em Indaiatuba foi num posto de gasolina. E no posto de gasolina ele era frentista e ele era o que lavava os banheiros, lavava o pátio. Então ele falou que tinha finais de semanas que ele passava lavando vômito e sujeira das pessoas bêbadas de festas no banheiro. Então a função dele era essa. E aí depois disso ele foi para a empresa de vistoria veicular e o sonho estava adormecido. E aí foi quando ele... É que eu acho lindo como vocês dois literalmente se juntaram para poder escalar e crescer. Lógico que eu sei que tem toda uma história aí por trás, né? De como você encontrou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sim. E eu queria até que você contasse um pouquinho depois disso, essa conexão. Ah, tá. Me conta aí. Então, nesse momento... Foi quando ele quando ele entrou para trabalhar no aeroporto, e aí foi quando ele despertou, chegou a hora, que foi quando ele começou a ter uma estabilidade financeira, estava trabalhando numa empresa boa, mundialmente conhecida, e aí ele decidiu abrir a empresa que ele tanto sonhou, que era de construção civil, começou a fazer faculdade na área. E aí surgiu um amigo que já era engenheiro civil na época e fez a proposta de abrir empresa juntos, começar o negócio juntos, porque não tinha nem CNPJ ainda, e iniciar o processo. E a área de licitação, a ideia foi depois de anos já trabalhando, que aí surgiu essa ideia, não tinha desejo nenhum de atuar nessa área, mas surgiu a ideia para realmente auxiliar os empresários que passaram pelo mesmo processo que passamos. Segurar na mão do empresário que passou pela mesma dificuldade que nós. Então, foi aí que surgiu Nossa, que legal. a ideia. Que legal. E como que você decidiu assim... Olha, eu sempre trabalhei nos bastidores, agora eu vou ser palestrante e vou criar as minhas mentorias. Ou foi uma coisa natural para você? É verdade, Porque, foi muito natural. Na verdade, eu fico olhando assim, a linha do tempo de hoje para alguns anos atrás. Se eu falar para você que um dia eu me imaginei no palco, não, eu vou estar mentindo, nunca imaginei. Então, aconteceu tão naturalmente todo o nosso processo, a nossa evolução, as pessoas que nos conectamos, os eventos que hoje eu estou presente, as palestras, os palcos que eu já subi. Eu falo que realmente é um presente de Deus para mim. Mesmo eu achando que eu não mereço, falo que Deus ele é tão bom, tão misericordioso, que ele me conecta a pessoas maravilhosas. Eu tenho um ciclo de amigos maravilhosos que eu vejo que realmente são amigos que vêm do coração de Deus. As pessoas, os negócios, os lugares. Eu simplesmente me permito a viver o movimento de Deus. Então, eu sempre fico conectada a Ele e sempre pergunto, Deus, o que o Senhor quer de mim agora? Aonde o Senhor quer que eu vá? E cada convite, cada pessoa, eu falo que vem dele. Eu não fico procurando, nem, eu quero ir, eu quero tal. Não. Sempre vem de Deus. O networking é muito importante, né? 100%. Deus vai conectando propósitos, vai conectando pessoas e a gente vai sempre estando ali presente. Isso é muito, muito bom. E hoje, qual é o plano para você? Você tem a sua mentoria, né? A sua mentoria, me fala um pouquinho dela ali, a listagem de coisas, o que a pessoa aprende com você? Nossa, na minha mentoria... Eu sei que é muita coisa, por isso que eu falei, não, vamos listar aqui, fazer uma listinha, porque eu sei que é bastante coisa. Para você ter ideia,
O empresário, quando ele entra na mentoria, ele já entra, mesmo ele tendo a empresa aberta, ele entra aprendendo como abrir uma empresa, o que é uma empresa, quais a legislação de uma empresa, quais os enquadramentos de uma empresa. Então, ele aprende tudo, do zero mesmo. Então, realmente entro ali no processo desde a abertura da empresa, depois vamos para o segmento da empresa, quais são os quinais, quais são os segmentos de atuação, é venda de produto, é prestação de serviço, a questão do capital social, eu trago a importância do valor do capital social, a interferência dentro das licitações, o que é uma licitação, quais são as modalidades de uma licitação, quais são os modos de disputa, como que participa de uma licitação em cada modo de disputa. Dentro da licitação, eu ensino a fazer análise de edital, onde encontrar esses editais, quais são os principais portais. Cada portal... Eu nem sabia que licitação tinha modalidade. Tem modalidade? Tem, são diversas modalidades. E agora, com a nova lei, a 14.133, mudou algumas modalidades. Então, dentro da mentoria, o mentorado ele aprende todos os processos, os modos de disputa, faz a análise do edital, a gente ensina a fazer essa análise de edital e participar do pregão. E de bônus, dentro da mentoria, nós temos um pregão ao vivo. Inclusive, na nossa penúltima turma, tivemos um aluno que ganhou a licitação da empresa dele dentro da mentoria. Legal. Então, a mentoria... Literalmente, você pega na mão da pessoa e mostra, ó, aqui funciona desta maneira. Isso mesmo. Então, são raras mentorias que fazem isso. O aluno entra no pregão ao vivo, participa ao vivo comigo ali na aula e a gente participa juntos para ele entender realmente na prática como que é o processo. Agora eu quero perguntar quais são as modalidades da licitação, que agora eu fiquei curioso aqui. Eu tenho certeza que o pessoal também ficou. Então, nas modalidades de licitação, nós temos diálogo competitivo, que é a modalidade nova, nós temos o pregão eletrônico, nós temos a tomada de preço, nós temos a concorrência. Tá, e cada uma delas serve necessariamente para quê? Cada uma delas tem uma especificação referente a cada produto e valores. Show. Se eu for entrar em cada uma, a gente vai ficar Vai mais umas muito. 3 horas aqui. Mas cada modalidade, ela é determinada diante do produto que vai ser contratado, o tipo de serviço e o valor total da licitação. Ou seja, é aquela escalinha ali de platôs que a própria empresa tem. Não, é o produto que o governo vai contratar. Então, mas ali você tem ali uma faixa etária de valores. Por exemplo, uma caneta é R$1 e um helicóptero é 15 mil. É isso. mais ou menos a faixa etária dos platôs ali. Isso mesmo. Entendi. E os tipos de contratações. Por exemplo, o diálogo competitivo hoje entrou, um exemplo, uma secretaria de educação quer contratar uma plataforma onde os alunos entram, tem todas as aulas ali, é uma modalidade de plataforma específica para eles. Então, eles vão convidar essas empresas que fornecem esse tipo de serviço, essa plataforma, e ali vai haver um diálogo competitivo para determinar qual empresa oferece as melhores soluções diante daquilo que aquele órgão precisa. Não é um produto existente no mercado, esse produto vai ter que ser desenvolvido. Algo personalizado. Então, algo personalizado. Então, entra nessa modalidade de contratação, diálogo competitivo. Para quem está iniciando essa área, assim, quais são as principais dificuldades que tem? Para quem está iniciando, é as certidões. Porque muitas empresas não precisam de certidão em momento nenhum, ainda mais se é empresa privada. Então, quando vai para o setor público, às vezes a certidão não sai, ele entra em parafuso. Às vezes é algum problema de entrega de algum arquivo, na questão de contabilidade de EFIPs, inclui, ou às vezes alguma pendência que ele não tem conhecimento. Então, as certidões é o que mais hoje barra, porque sem a certidão você não consegue participar das licitações. Entendi. E tem mais alguma outra coisa, assim, principal, ou é mais isso mesmo? Olha, a priori é as certidões, porque eu falo até a questão que as pessoas perguntam de capital de giro, a gente ensina as que é uma empresas... das perguntas que entra, né? A gente ensina as empresas a fazer
as suas vendas rodando com o próprio, às vezes com o próprio cadastro de um fornecedor. Às vezes ela tem um cartão de crédito, a gente ensina ela a fazer isso para rodar o contrato, receber e conseguir fazer todo o processo. Certo. Ou seja, ela começa com licitações pequenas e vai avançando conforme o carruar da andagem, né? Isso mesmo. Ou andagem da carruagem, vamos lá. Tá. Entendi. É muito interessante esse mundo de licitações. Eu realmente entendo que a gente ficaria horas e horas se fosse entrar em cada detalhe, então eu estou tentando ir muito superficialmente. Mas tem alguma dica especial, além das certidões, assim, para a pessoa se preparar, para ela entrar numa licitação? Olha, eu falo quando a empresa se prepara muito, ela não entra nunca. Isso é um fato. Porque eu vejo algumas pessoas falar, vou me preparar, tô me preparando. Antes feito do que perfeito, né? Aquela famosa historinha. Historinha que ela tá ali contando, tô me preparando. Na verdade, o próprio Carlos Wizard fala, né? Você vai se preparando no caminho. O próprio caminho faz você se preparar e se adaptando ao momento. Então, se você ficar aguardando o momento certo para começar se preparando, isso não acontece nunca. Nunca você vai começar. Então, o momento certo de começar sempre é o agora. A partir do momento que você decide. Eu decidi a participar, decidi iniciar, já é o primeiro passo. Próximo passo, ok. Vamos ver minha documentação, como está. Tá tudo ok? Eu tenho tudo? Não tenho? Tá faltando alguma coisa? Então, vou para o próximo passo. Buscar as documentações que talvez eu não tenha. Zerei as documentações, é participar. Vamos lá. E agora vamos sair um pouquinho do âmbito profissional, só porque eu quero entender um pouquinho dessa sua história linda que você tem com a igreja mesmo, com essa crença que você tem do divino, né, do nosso Papai do Céu, Papai Celestial. Me conta um pouquinho como que você conheceu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e qual foi esse envolvimento todo? O que levou você a isso? Nossa, eu falo que foi 360 graus na minha vida quando eu conheci a igreja. Quando eu conheci a igreja, faz parte do processo da minha empresa. Teve um momento da minha empresa que eu e meu esposo estávamos atuando, indo assim, muito bem, e resolvemos ajudar 2 pessoas, familiares, que foi como que eu posso falar a palavra? O que acabou com o negócio. Isso daí foi um problema tão grande que aconteceu na época que afetou toda a família, afetou a questão relacional de familiares, a questão conjugal, e a gente não conseguia aceitar aquilo, faltou autorresponsabilidade de ambas partes, que alguém só entra na sua vida se você permitir. As coisas só acontecem na sua vida se você permitir, então nós permitimos aquilo acontecer na nossa vida. Então, no momento, a gente não tinha esse amadurecimento que nós temos hoje. Então, a gente chegou no ponto de que a gente só brigava, entra em depressão, um estresse diário, eu chorava diariamente, porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo, eu não conseguia trabalhar. Eu não estava saindo mais de casa. Eu tinha desistido de tudo. Nossa. Até desistir do meu casamento. Até que a gente sentou e falou, não dá mais. A gente vive como amigos, a gente briga diariamente. Eu não quero mais viver junto. E a gente desistiu, literalmente. Só que nós tínhamos 2 filhas. E aí, quando nós chegamos a essa decisão, e a gente falou, então a gente tem que comunicar às nossas filhas sobre essa decisão. E aí foi que, quando a gente foi falar com elas, a gente fez uma reunião com elas e elas choraram muito, muito. Eu não quero outro pai, não quero outra mãe. O que eu faço para não acontecer isso? E eu lembro que eu falei para minha filha mais velha, sempre ensinei você a orar. Ora para o Papai do Céu, que se tiver algum milagre, só Ele pode fazer. E aí, eu lembro, no domingo, à tarde, eu estava em cima da minha cama chorando. Só chorava. Se alguém olhasse pra minha cara, eu estava chorando. Nossa. E aí eu estava assistindo uma live do Carlos. E eu sempre assisti ele por conta do empreendedorismo.
Nunca vi ele pelo lado espiritual. E nessa live ele estava sozinho e ele estava falando de Deus. E no final, e tudo que ele falava na live, parecia que ele estava lendo o meu cérebro. Eu ficava questionando Deus, por que isso? Por causa... E ele respondia na live. E eu fazia outro questionamento para Deus, ele respondia na live. Quando acabou a live, eu falei, gente, que loucura, parece que esse cara tá aqui lendo na minha mente. Quando acabou a live, ele falou assim, eu nunca fiz isso. Se fez sentido essa mensagem que eu falei aqui hoje, quero fazer um convite para ir no templo essa semana. Nem sabia o que era templo. Aí eu mandei a mensagem, tem interesse. Eu achei que nem ia responder. Eu falei, Carlos Wizard vai responder nunca. Vai ser igual essas mensagens que você manda e esquece. E aí respondeu. E aí imaginei, o assessor, né? Você vai sozinho ou acompanhada? Aí eu fiquei, e agora? Já mandei meu marido embora de casa. Tô sozinha, eu vou sozinha. Aí eu mandei a mensagem para ele. Pro meu marido, eu falei assim, olha, aconteceu isso, eu tava numa live, ele fez o convite, eu falei que eu queria ir no templo, ele perguntou se eu vou sozinha, você aceita comigo? Ele falou que aceitaria. E fomos. E aí, aquele dia, eu tive uma sensação que algo diferente estava acontecendo, era algo fora do meu comum. A gente não tinha mais amigos, a gente não tinha ninguém para compartilhar nada. A gente não tinha ninguém que eu podia ligar e falar, olha, tá acontecendo isso, você pode me ouvir? Eu não tinha ninguém, não tinha ninguém. E quando a gente chegou no templo, a gente foi mudo até o templo. A gente chegou no templo, estava chovendo, frio. Chegamos com uns 10 minutos de antecedência e ficamos na porta do templo. E a gente ficou no templo, na porta do templo, só admirando. E a gente não direcionava a palavra um para o outro. E eu, tipo, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? E ele também. Eu tive a sensação como se realmente eu estivesse no céu, aquelas pessoas de branco, as pessoas entrando. Eu só admirava, eu ficava, gente, o que é isso? O jardim, aquela perfeição, nunca vi aquilo. E aí o Carlos chegou com o presidente do templo, chamou a gente para entrar na sala. E a gente entrou, e eu angustiada, e eu me comprometi a não falar nada para ele do que estava acontecendo, e falei com meu marido também, não vamos contar nada do que está acontecendo. E ele perguntou, e o mais interessante é que aquele dia, a única pergunta dele era sobre a nossa família. Quantas filhas vocês têm? A gente falou. Quanto tempo vocês estão casados? A gente falou. Como está o momento de vocês espiritual? E eu lembro que eu respondi assim para o Carlos. Eu estou no momento que eu oro a Deus e eu não ouço a voz dele. Dá a sensação que ele fala com todo mundo menos comigo. Que ele olha para todos menos para minha pessoa. É como se eu não tivesse mais a comunhão com Deus. E meu marido falou, minha maior preocupação hoje é das minhas filhas não ter uma orientação espiritual, não ter um direcionamento, não ter uma religião. A gente não estava indo em igreja nenhuma, não tinha nada para seguir. Só acreditava em Deus e... Sim. E aí foi no momento que eu falei que eu não estava ouvindo mais a voz de Deus, foi a hora que o Carlos falou assim, você me permite ler uma mensagem que eu senti agora? Eu falei, sim. Foi o momento que ele abriu Mateus 7, Mateus 7,7. Acho que é isso, me deu um branco agora. Mateus 7,7 é o peça e recebereis. Não é esse não. É essa não. Desculpa. Me deu um branco agora, mas ele leu aquela passagem que fala, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento. E aquilo foi tipo assim... Para mim era um sinal de Deus. Deus está escuta contigo, esse usando sinal. pessoas, né? É. E neste caso, com o Carlos especificamente. E para mim aquele momento foi, escuta esse sinal que eu quero te mostrar algo, eu tenho algo maior. Eu entendi isso. E quando a gente saiu na porta do templo, o Carlos pegou na minha mão e do Tarcísio e falou, não foi por um acaso que vocês vieram aqui hoje. A partir de hoje eu nunca mais solto a mão de vocês. E a gente foi embora, tipo, sem entender nada, o que estava acontecendo,
Falei, gente, que loucura. A gente nem achou que era o Carlos que ia lá. A gente falou, vai mandar um assessor, um secretário. E ele mesmo apareceu lá, já fiquei assim. E ele nos convidou para ir num jantar na casa dele na mesma semana. E eu fiquei mais em choque ainda. O cara nem me conhece, vai chamar para ir na casa dele no jantar. Eu lembro dessa sensação que também. loucura! E aí, a gente foi embora sem entender nada. Falou, o que aconteceu aqui? Aí, no outro dia, a gente recebe uma mensagem. Oi, tudo bem? Aqui é o motorista do Carlos Wizard. Ele pediu para entregar uma cesta para vocês. Aí chega lá uma cesta de frutas para as crianças com os livros. Eu, gente, está acontecendo, não entendendo nada. Aí no outro dia, aqui é o motorista do Sr. Carlos Wizard, pediu para mim trazer um presente. Lá vem com outro presente. Aí eu falei assim, meu Deus, seja mais claro que eu não estou entendendo nada. Não tenho nada para oferecer para esse cara. Não tem interesse nenhum. O que está acontecendo? E aí surgiu o convite para a gente ir no primeiro domingo na igreja, na capela de Indaiatuba, que é a minha cidade. E a gente foi. O Carlos perguntou se eu queria ir na capela dele em Campinas ou se a gente queria ir em Indaiatuba. Eu falei, não, eu vou em Indaiatuba, que é a minha cidade. Quando a gente chegou lá, a gente achou que o Carlos tinha ligado o pessoal da igreja. Não tinha uma pessoa que não abraçasse a gente. Foi surreal. Todas as pessoas, irmãos, crianças. E eu fiquei impressionada. Falei, não, o Carlos ligou aqui para o pessoal receber a gente. E depois, o que aconteceu? A gente começou a perceber que tinha algo diferente acontecendo. Porque eu e meu marido não conseguia brigar mais. A gente não trocava mais palavra com discussão. A gente realmente sentiu a serenidade de Deus entrando na nossa vida. Até que a gente conseguiu sentar e conversar civilizadamente, como dois seres humanos. E a pergunta que a gente fez um para o outro, a gente quer se permitir para esse novo momento que Deus está mostrando para a gente? A gente quer dizer sim para esse novo momento? A gente percebeu claramente que Deus queria fazer alguma coisa ou queria nos mostrar algo. E ele disse sim, eu disse sim, nós nos permitimos. E a partir daquele momento foi surreal. Que eu falei, foi os 360 graus. Que aí a gente percebeu literalmente o quanto a gente precisava de Deus, Espírito Santo dentro da nossa casa, os nossos filhos. A gente aceitou se batizar e depois a gente se batizou. Aí foi que eu tive o sonho. E aí no sonho Arthurzinho apareceu. Foi uma voz de um homem que falava assim, você vai ter mais um filho e se chamará Arthur. E eu falava assim, não, eu já tenho 2 filhas, não vou ter mais filho. E a voz se repetia, você vai ter mais um sonho e se chamar Arthur. E eu achando que era loucura. Fui procurar o significado do nome Arthur, eu falei, gente, isso daqui não pode ser. E meu marido, você tá louco, a gente não vai ter mais filhos. E aí, por fim, fui fazer o teste de gravidez e estava grávida. Eu falei, e agora? Só falta ser o Arthur. E realmente era o Arthur. E a gente entendeu que o Arthur veio como um sinal de um selamento, de um novo tempo para a nossa vida. Como um presente de Deus para a nossa família. Que Deus trouxe para nós para selar, para a gente viver esse momento. E realmente, eu posso dizer que os amigos que eu tenho hoje são os amigos que veio de Deus. A minha família hoje é uma família restaurada. A gente não briga mais como a gente brigava antes. Não tem a desarmonia. A gente consegue ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Consegue ter comunhão. A gente consegue ouvir. Desafios nós temos? Temos. Mas a gente consegue enfrentar com mais amadurecimento. A gente consegue olhar com mais empatia um para o outro. Antes não existia isso. Antes era só acusação, xingamento, ódio, raiva. Não quero mais te ver. Você é culpado pelos meus problemas. E hoje não. A gente consegue ter essa sensibilidade que eu falo que realmente vem de Deus. Então, existe sim uma transformação que Deus quis nos dar de presente e a gente se permitiu para isso. É maravilhoso ouvir essa história. Toda vez eu me arrepio e me emociono de verdade. Porque assim, eu acho, Vinícius, né? Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele sempre traz para nós
3 grandes coisas para que a gente possa trabalhar em si. Então, é o amor, né? Literalmente. Então, nós temos que ter um laço espiritual muito forte, nós temos que ter um relacionamento muito forte, e aí sim vem a prosperidade. São essas 3 coisas. Se nós não estamos bem nos conectados com o Papai do Céu, se nós estamos em um relacionamento ruim, né, que infelizmente às vezes acontece, ou que a gente acaba passando por desafios, que isso é natural da vida. Como que a gente quer que o nosso trabalho, como que a gente quer gere frutos das nossas mãos, sendo que essas coisas não estão legais? Então o Papai do Céu, ela faz tudo certinho, né? Ele literalmente coloca pessoas, ele nos mostra através de pessoas, no seu caso específico do Carlos, que vai reunindo, né? Vai meio que reconstruindo mesmo. Isso é maravilhoso. Nossa, é muito gratificante ouvir isso. Eu nunca te falei isso pessoalmente, mas eu já estou aproveitando aqui o podcast justamente para falar, né? Eu vejo a sua família como uma inspiração. O Arthurzinho, lindo, crescendo aí. Que Deus abençoe, né? Continue crescendo. Não só ele, como as meninas também, né? Infelizmente, o nosso tempo está bem curtinho aqui. Eu queria muito falar mais com você, principalmente essas partes de licitações, que isso me interessa bastante. Mas eu sei que eu vou para a mentoria dela e eu encontro você lá na mentoria dela, eu tenho certeza disso. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui para mim, por gentileza, é se inscrever no canal e seguir @fernanda.alvesoficial. Pode perguntar as coisas para ela sobre licitações, pode chamar ela para uma consultoria. Eu tenho certeza absoluta que ela é uma excelente profissional e vai te ajudar em tudo. Quer deixar um último recado para o pessoal, Fê? Quero agradecer você, Vinícius, por me permitir estar aqui compartilhando um pouco da minha história. É sempre muito bom reviver, né? A trajetória que passamos e as pessoas entenderem que a gente não surgiu do nada, apareceu do nada e está vivenciando tudo isso do nada. Que teve um caminho a percorrer. E cada um de vocês, que no início eu até falei a frase do medo, né? As pessoas não começam por medo. E cada um de vocês que tem medo de começar, se permita começar, se permita viver o extraordinário de Deus. Ele está com as mãos abertas, as portas abertas para te entregar o extraordinário. Mas só depende de você a dar o primeiro passo para o extraordinário acontecer na sua vida. Nossa, maravilhoso, não preciso falar mais nada, né? Fê, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, né, por esse papo maravilhoso. A gente falou sobre licitação, a gente falou sobre amor, a gente falou sobre espiritualidade, né, os 3 pontos principais da nossa vida, que eu tenho certeza que vai gerar uma grande prosperidade para o pessoal que está assistindo e que Deus abençoe a sua vida também. Eu tenho certeza que vai prosperar ainda muito mais do que você já vem prosperando, né? Só tenho a agradecer a ti novamente. E pessoal que está aqui, nos vemos num próximo episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Tchau, tchau. Obrigado.